Boa noite a todos. Boa Graças a noite. Jesus, Senhor Jesus, esteja sobre as suas vidas. Amém? O meu nome é José, eu sou José da Elisa. Eu sei que todos vocês já se apresentaram. Eu tenho 86 anos de idade. E quero agradecer ao convite feito pelo nosso querido irmão Macedo e a irmã Romilda, a quem tive o prazer de conhecer no último congresso Vida Radiante. Eles me convidaram para estar com vocês aqui nesta noite, compartilhando um pouco da minha experiência de vida conjugal. Eu buscarei ser sucinto, ser objetivo na minha fala, afinal, não quero cansar ninguém. Eu tinha 17 anos de idade quando conheci uma bela jovem. Me apaixonei por ela de maneira grandiosa. Logo na primeira vez que a vi, eu já havia me decidido que iria conquistá-la e que ela seria a minha esposa. Ela era a mulher da minha vida. Ela era muito bonita. Havia nela uma beleza angelical, uma doçura e uma meiguice que jamais eu havia visto em qualquer outra menina a quem houvesse conhecido. Me aproximei dessa menina e, para minha surpresa, o meu espanto ficou respondido nas minhas expectativas. Ela era de uma família de pessoas evangélicas, pessoas bem simples, muito receptivos e amistosos. Eu nunca tinha tido contato com pessoas evangélicas e pude perder todo aquele preconceito que eu tinha, já que naquela época os evangélicos não eram mal interpretados e havia um grande preconceito com relação a eles por não seguirem a tradição religiosa. Eu não tinha qualquer religião. Eu achava religião algo muito conservador para meu espírito de liberdade. Eu apenas acreditava em Deus como tantos outros e achava que isso era suficiente. Logo começamos a namorar, então. E agora eu tinha que ir à igreja vez por outras com ela, até mesmo com alguma frequência. Mas isso para mim não era nenhum sacrifício, afinal, eu estava acompanhando aquela que seria minha esposa, a menina dos meus olhos, com quem eu sonhava em me casar. Namoramos e noivamos, irmãos, por um longo período, 3 anos. Enfim, nos casamos, eu com 20 e ela com 19 anos de idade. Foi uma cerimônia linda, celebrada lá na fé, na igreja a qual ela pertencia e que os pais dela estavam desde sempre. Aquela menina linda, bonita, dos olhos meio e doces, agora era minha esposa. Vivemos momentos lindos. A nossa lua de mel foi maravilhosa, um verdadeiro sonho. Depois de algum tempo, eu tomei a decisão mais tola da minha vida. A decisão de não frequentar mais a igreja. Afinal, agora, eu tinha muitos sonhos e muitos planos para nós dois. E para que esses sonhos e planos fossem realizados, eu comecei uma busca desenfreada para conquistar tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava para nós. Agora eu era um homem casado, com responsabilidades e compromissos a serem cumpridos e objetivos a serem alcançados. Dessa forma e com este foco, eu passei a trabalhar de maneira frenética, me capacitei, me desenvolvi profissionalmente e, graças aos meus esforços, me tornei alguém de muito sucesso naquilo que fazia. Eu até permitia que minha esposa continuasse indo à igreja, e ela ia, ela nunca se afastou. Porém, à medida que eu conquistava as coisas, eu ia cada vez mais me tornando alguém seco, frio, calculista, a tal ponto que um dia não mais permiti que a minha esposa fosse a qualquer igreja. Com o passar do tempo, então, começaram a surgir aquelas diferenças que não eram vistas ou que foram ignoradas no nosso tempo de namoro.
e noivado. Com as diferenças, vieram também os desentendimentos, e eles se tornavam cada vez mais frequentes. Qualquer coisa, qualquer pequena coisa, era motivo para discussão, e essas discussões logo viravam brigas calorosas. Nós havíamos decidido, no tempo do noivado, que ao casarmos, ela não trabalharia fora. Afinal, tínhamos sonho de ter filhos, muitos filhos, e queríamos criá-los com maior atenção e bem perto de nós. Tivemos 4 lindos filhos, 3 meninos e uma menina. Eles cresciam e também sofriam, vendo e ouvindo todas as nossas brigas. Esta situação trouxe danos terríveis aos nossos filhos. Eles se tornaram pessoas inseguras, inconstantes, mal resolvidas com as coisas da vida. Passaram por vários casamentos e dificuldades terríveis. Hoje, eles estão na igreja do Senhor, mas até chegar nesse ponto, viveram de forma triste e destrutiva. Eu e minha esposa continuávamos brigando, mesmo sem sabermos porquês. Estávamos brigando por conta de um abajur aceso, de chinelos virados, um tapete sujo. Eu entrava em casa de sapatos e era motivo da briga. Ela, por sua vez, trocava os meus pares de meia. A cortina que eu comprei não era da cor preferida, o ventilador ficava ligado horas na sala sozinho. Eu era muito apegado aos meus amigos e ela caprichava no tempero da comida. Eu era viciado em futebol e ela era viciada em novelas. O chuveiro ficava pingando, a tampa do vaso eu sempre esquecia levantada. A toalha da mesa, a toalha molhada sobre a cama, o café fraco ou forte demais. As tarefas dos filhos, a camisa ou a calça mal passados, a bagunça, a organização, até mesmo aquilo que mais os atraiu um ao outro, agora era motivo de brigas. Eu fui deixando que essas brigas ocupassem o lugar que nos pertencia. Estas brigas ocuparam o meu coração, a tal ponto que comecei a buscar fora aquilo que eu julgava não encontrava em casa. Quando me dei por conta, estava vivendo um verdadeiro fracasso conjugal. Até que me convenci que eu e a minha mulher, aquela a quem eu amara desde o princípio, éramos incompatíveis. E por pouco, muito pouco, não nos separamos. Em um ato de lucidez, a minha esposa recolheu todas as nossas fotos desde o começo do namoro até o último momento de felicidade. E quando cheguei em casa, ela me chamou, me levou até o quarto, fechou a porta e me fez ver todas aquelas fotos e me perguntou, olhando nos meus olhos, se eu queria por fim, de fato, àquela história. Tomei um susto disso. Senti meu rosto aquecer com calor fora do normal. De repente, esse calor tomou conta de todo o meu corpo. Comecei então a chorar desesperadamente. Nesse momento, nem essa situação, muito menos esta opção, eram o que eu tinha planejado lá atrás quando eu conheci. Percebi então que em algum lugar do caminho eu havia me perdido. Minha esposa me abraçou, disse que queria envelhecer e morrer ao meu lado. Me fez entender que precisávamos de ajuda. Me chamou então para ir à igreja e eu, ainda meio atordoado pela situação, aceitei o convite e fomos então à igreja, onde íamos com seus pais, onde nos casamos. Chegando lá, a primeira vez que retornamos, a minha esposa se reconciliou com Jesus. E eu, finalmente, me rendi aos seus pés, aceitando-o como meu Salvador e meu Senhor. Pouco tempo depois, tivemos uma oportunidade ímpar de participar de um encontro de casais com Cristo. Isso solidificou de maneira grandiosa o nosso casamento.
Agora, nós, restaurados pelo poder de Deus, aprendemos a valorizar o que realmente importa. Deus é importante para ela. Ela é muito importante para mim. Um belo dia, a minha esposa adoeceu gravemente. E eu pude perceber então quanto tempo perdemos em brigas e discussões todas. Fizemos tudo o que podíamos e, para a glória de Deus, ela foi curada. Tivemos a nossa fé e o nosso casamento fortalecidos no Senhor. E eu descobri, enfim, quanto era fácil amá-la. Um bom tempo depois, e vivemos o melhor do nosso casamento, ela se foi. Está com o Senhor. E eu tenho a plena convicção de que logo nos encontraremos. Aos 86 anos de idade, eu sei a falta que sinto da minha esposa. Lamento não ter ela comigo aqui hoje. Hoje eu não posso mais dizer o quanto ela ama. Não posso mais acarinhar o seu cabelo, acarinhar o seu rosto, não posso tocar a sua pele. Não posso viver em seus lindos olhos, meigos e doces. Não posso beijar sua boca. Não posso deitar em seu colo aconchegante. Não posso abraçá-la na cama, porque no seu lugar só há um travesseiro vazio. Não tenho com quem disputar o lençol, muito menos o cobertor. Não tenho com quem reclamar da roupa mal passada. Não tenho com quem reclamar da comida com pouco sal ou com muito sal. Não tenho como reclamar do excesso de arrumação e organização. Não tenho como reclamar dos gastos do cartão. Não tenho onde possa chorar os fracassos e celebrar os sucessos. Não tenho quem me lembre dos horários, dos remédios que preciso tomar. Não tenho quem sinta prazer em me escutar, somente me escutar como ela sentia. Mas se eu pudesse voltar atrás, voltar no tempo, talvez eu cometesse muitos erros ainda, mas eu iria tentar, com todas as minhas forças, amá-la mais do que a dele. Eu buscaria não me importar com as meias trocadas, tanto faz. Com as roupas mal passadas, tanto faz, eu vou amassá-las de novo. Com o excesso de tempero ou a falta dele. Lembraria de abaixar a tampa do vaso e de limpar os respingos de urina. Lembraria de apertar a descarga. Como ela me chamava a atenção por isso. Lembraria de entrar em casa e tirar os sapatos na porta. Tiraria os cabelos da escova e até desentupiria o ralo da pia do banheiro. Lavaria a louça do jantar de domingo. Na verdade, eu levaria para jantar fora todos os domingos. Não deixaria a toalha molhada em cima da cama. Trocaria o registro do chuveiro para ele parar de pingar. Arrumaria a minha gaveta das cuecas. Não apertaria no meio do tubo do creme dental. Se eu pudesse voltar atrás disso. Se eu pudesse. O tempo passa rápido e a gente perde muito tempo com coisas pequenas. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu me comprometeria a, antes que termine o dia, dizer o quanto a amo. Eu chamo a Júlia e eu sou o José Germano de Araújo e ela é a Júlia Elisa de Souza Araújo. Por isso, o José e a Elisa. Nós somos casados há 33 anos. E essa história que eu acabei de apresentar para vocês tem uma mistura da minha história, da história dela aqui. Mas essa poderia ser a história de qualquer um de nós, de cada um de nós.
Porque cada um de nós vivemos exatamente isso aqui no nosso casamento. São essas diferenças, são essas filigranas que fazem com que a gente perca tempo discutindo o nosso casamento. Desculpem, não é striptease. Tá calor. Vamos pensar rapidinho. Esse nome, esse título desse momento, ele é o título de um filme. Não é um filme de visão evangélica, mas é um filme que fez toda a diferença no meu casamento depois que eu assisti. Porque aquela parte da história em que a esposa recolhe as fotos, põe no mural e pergunta para o marido se ele quer acabar com aquela história, é a minha história. Ela, no momento de lucidez, ela recolheu essas fotos, colocou no mural, em cima da cama, e a gente começou a conversar, a gente começou a orar, a gente começou a conversar, a gente começou a orar sobre o que a gente queria, sobre os caminhos que o nosso casamento estava tomando. E esse filme, você pode assistir ele depois, antes que termine o dia, ele foi determinante naquilo que nós viemos a decidir depois. Pode passar. Vai. Não, a Bíblia está aqui. A Bíblia está passando aqui. Obrigado. Os textos que Macedo leu na carta de Paulo aos Efésios, falando sobre casamento, tanto Macedo e Romildo leram, tanto falando para o homem, quanto falando para a mulher. Antes que termine o dia, ame intensamente. Já falou para sua esposa que você a ama no dia de hoje? Quem falou, levanta a mão. Então quem não falou vai falar agora. Em nome de Jesus, vai. Não é para beijar não, calma, beijar é depois. Primeiro você fala que ama. Aí conquista, você tem que conquistar devagarzinho. Primeiro você diz que ama. 5 vezes igual o Gilson para convencê-la, depois você pode beijar. Mas primeiro só vai dizer que ama. Então, se você não disse, diz agora, já disse, né? Então, mas ame intensamente. Ame intensamente porque essa mulher que está ao seu lado é a mulher que Deus te deu para te acompanhar. Ela não é outra pessoa, ela não é qualquer pessoa. Ela é a mulher que Deus te deu para caminhar com você no caminho da vida. É a mulher que Deus te deu para você gerar filhos com ela, para você gerar outra família a partir de você e ela. Então ame intensamente essa mulher. Ame intensamente, diga que a ama. O tempo todo. Quando eu namorava a Júlia, eu dizia o tempo todo, ela falava, você está chato quando você fala isso. Ela fala que eu estava tentando me convencer, né? Era autoconvencimento. O fato é que eu a amo, de verdade. Então ame intensamente, deixe que as pessoas saibam disso, deixe que os seus filhos saibam disso, deixe que os seus netos saibam disso, deixe que os seus amigos saibam disso, que você ama a sua esposa e que você ama por amar a sua esposa, você é fiel à sua esposa e esposo, tá? Então diga lá, deixe claro isso, ame intensamente, passe. Valorize cada momento, antes que termine o dia. Você não sabe quando o seu dia vai terminar. E dia aqui, tá, gente? É uma alusão à vida. Você não sabe quando a sua vida vai acabar. Nem você, nem ela. Então, antes que termine o dia, valorize cada momento como se fosse o último momento do seu casamento. Você não sabe quando vai ser. Então, valorize esse momento de agora como se fosse o último. Valorize cada momento antes que termine o dia. Faça. Cuide com carinho antes que termine o dia. Tem marido, tem mulher, tem cônjuges que se tratam muito bem na frente dos outros.
mas que se tratam muito mal no oculto do lar. E tem marido que não pede, manda. Tem mulher que não pede, manda. Determina. Eu mandei no Carlos hoje, ele reclamou comigo. Chamou de pastor tudo. Sim, senhor, eu vou fazer o que o senhor está mandando. Eu falei, opa, eu não mando nem na minha casa. Tem 3 molequinhos lá que determinam a hora que eu vou dormir, a hora que eu ligo o ar-condicionado. A hora que eu ligo o ar-condicionado, a hora que eu deixo entrar na piscina, tem pivetinho. Vi lá quando é que eu tenho que comprar pão, quando é que eu tenho que dar iogurte, quando é que eu tenho que comprar biscoitinho de maisena sem leite. Cuide com carinho da sua esposa, do seu esposo. Já pensou que ele é a sua cara metade? É aquilo que te completa? É o seu complemento. Eu sozinho sou só eu sozinho. Mas eu com a Júlia, nós somos a família Araújo. Nós somos 2. Nós somos fortes. Então cuide com carinho antes que termine o dia. Sirva com prazer antes que termine o dia. Quem lava a louça em casa aí? Opa! Homens. Falando dos homens. Quais homens lavam roupa em casa? Vocês são machos mesmo, deve subir publicamente assim. O Roberto só leva a mão depois que a senhora cutucou ele. Roberto só leva a mão depois que a senhora cutucou ele. Eu sei que ele lava. Eu também lavo. Quem faz comida em casa de vez em quando aí, de vez em sempre? Né? O marido que não faz, não serve, não cuida. Lembra que Jesus, diante dos discípulos, deu o exemplo de ser servo. Jesus deu o exemplo de servir, de como servir os seus companheiros. A minha companheira é a Júlia, o companheiro da Júlia sou eu. Nós temos que nos servir com prazer. Às vezes, essa minha esposa, ela ajuda as 2 filhas e ela toma conta de 3 netos. E às vezes eu chego em casa do trabalho, trabalhei o dia inteiro no sol quente lá de Caxias, e eu chego em casa e ela não fez janta ainda. Qual seria o meu papel? Sentar na sala, eu assistir o jornal da Band, esperar que ela libere as crianças para fazer janta? Isso é servir com carinho, com prazer? Não. Muitas vezes eu chego em casa cansado e vou para a cozinha cortar o franguinho, cortar a carninha, bater o bifinho, fazer o arroz, fazer o macarrão alho e óleo, que é o meu prato preferido agora. Ajudo. E depois ela fala assim, pô, tu morre, você lava a louça para mim? Aí eu falo, sim. Aí quando eu olho para a pia, eu falo, não. Um monte de panela assim que ela limpa, ela aproveita e limpa a geladeira, mano. Sirva com prazer, antes que termine o dia. Lembre, você não sabe o dia em que o seu dia vai findar. Eu estou com a minha mãe, está lá no grupo de intercessão. Minha mãe levou um tombo de madrugada, quebrou o calcanhar. E sozinha em casa, com uma sobrinha e uma menina que ajuda a tomar conta, e possivelmente ela não deixou que ligasse para o meu irmão que mora em Recife, 3 horas de viagem. Só foram ligar para o meu irmão 8 horas da manhã. Meu irmão chega de Recife, a Campina Grande, 3 horas, chega em casa 11 horas. Leva minha mãe para o hospital, minha mãe está internada. Precisando fazer uma cirurgia no calcanhar, vai ter que botar pino no calcanhar. Só que a mulher tem 89 anos, já debilitada. Um dia assim. Eu não sei se o dia da minha mãe vai terminar amanhã. Terminar hoje. Se vai se alongar até eu chegar lá nas minhas férias em abril. Não sei. Antes que termine o dia. Não sei quando é que o dia da minha mãe vai terminar, não sei quando é que o meu dia vai terminar, quando é que o dia da Júlia vai terminar. Eu estou encantado, eu e a Júlia, com a música do Anderson Freire aí. Contagem regressiva, a música é linda. E fala uma verdade espiritual sem precedentes. Nós todos estamos vivendo uma contagem regressiva. Estou certo ou estou errado? Nós todos estamos vivendo uma contagem regressiva. Então, antes que termine o dia, sirva com prazer, sirva a sua esposa, sirva o seu esposo. Faça. Regue seu casamento todos os dias, antes que termine o dia. Quem sabe como fazer isso aí? Quem sabe como fazer isso aí? Zé Paulo.
estava longinho, você estava no Rio, ela estava aqui. Como é que você regava isso aí? WhatsApp. Primeira vez que eu trabalhei na Parmalat. Naquela época a Parmalat foi. Agora não lembro, fugiu. Não tinha celular. E eu trabalhava à noite e o sistema de emissão de notas deu ruim lá. E ao invés de sair de lá 1h da manhã, como sempre saía, chegava em casa 2h30 da manhã, tivemos que dobrar o horário. Eu cheguei em casa 10h da manhã, essa mulher estava na esquina, um desespero, sem fim. Já tinha ligado para CTI, para IML, conhecidos, parentes distantes, ligou até para minha mãe para saber se eu queria ir para ele de volta. A mulher estava no desespero na esquina, porque a gente não tinha comunicação. Mas hoje não tem desculpa para isso. Hoje não tem desculpa para isso. E aí, durante o dia, normalmente ela manda primeiro, né? Porque eu já chego no trabalho, fumaçando, ela manda primeiro. Mas às vezes ela esquece, eu mando para ela: oi, amor, bom dia, te amo, beijo, foi um dia abençoado. E nisso eu e ela estamos regando o nosso casamento. Posso falar uma coisa para vocês sem medo de errar? O nosso casamento melhorou 99%. Depois que nós começamos a regar o nosso casamento dessa forma e passamos a orar à noite antes de dormir. Melhorou 99%. Porque no 100 a gente não chega, né? Chegar no 100, foi arrebatado. Regue seu casamento todos os dias com palavras de carinho, palavras de afeição, palavras de encorajamento. Ela não ficou linda de cabelo curto? Não, pode falar, para. Não tem ciúme não, para. Ela ficou linda de cabelo curto. Eu olhei e falei assim: nossa, você estava. Passa. Toda noite nós vamos orar e eu falo: Senhor, muito obrigado pela vida da Júlia. Ela é o melhor do Senhor para mim. Já pensou que a sua esposa é o melhor que Deus preparou para você? Sabe aquele presente que você sonhava ganhar quando era criança e teu pai não pôde te dar? Deus te deu na pessoa da sua esposa. E Deus te deu na pessoa do seu esposo. Você é o melhor de Deus e ela é o melhor de Deus. Vocês são um para o outro. A Júlia é o melhor de Deus para mim. Eu não sei se eu sou, né? Ela diz que eu sou. Eu creio ser o melhor de Deus para ela. Ela é a bênção de Deus para a minha vida, assim como eu busco ser a bênção de Deus para a vida dela. Plante amor, colha felicidade. Eu não sei qual é o seu conceito de felicidade. Para muita gente, o conceito de felicidade é uma casa no campo, uma casa de praia, carro aí, uma BMW, Camaro já foi, né? Camaro, uma BMW de última geração, não sei qual é o seu conceito de felicidade, uma conta bancária rechonchuda. Eu não sei qual é o seu conceito de felicidade, mas eu sei que felicidade está intrinsecamente ligado a meu plantio de amor. Se eu planto amor, eu colho felicidade. Uma musiquinha: não tenho casa, não tenho carro. Não vou cantar não, fiquem tranquilos. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho tudo que eu quero, não tenho tudo que meu coração deseja ter. Agora eu tenho carro, né? Então achou que agora eu tenho carro. Na verdade, chamam meu carro de maestro. Meus colegas de trabalho, pessoas que eu amo, chamam meu carro de maestro. Eles dizem que é caríssimo, não pode ser. Mas agora eu tenho carro também. Mas o meu conceito de felicidade não está baseado no que eu possa ter. O meu conceito de felicidade não está baseado no que eu sou. E aí, de maneira, falando na área conjugal, o meu conceito de felicidade está intrinsecamente ligado à felicidade da Júlia. Quando nós fomos casar, que a minha família não queria, aquela minha família de lá falava assim: não, esse camarada é um vagabundo, ele não quer nada, ele vai matar sua filha de fome, dona Nilza. E ele tem mais, ele vai matar nela também porque ele é violento. E aquela família lá falava isso de mim. Aí quando nós fomos casar, uma prima minha, que mora ali na Campal, aquela casa do alto ali,
me chamou no canto e falou assim: olha só, você não vai fazer essa menina infeliz. Porque ela já vive na família dela uma vida que não é das melhores. Então você não vai fazer essa menina infeliz. Cara, eu nunca fui obediente na minha vida, acho que é a primeira vez que sou obediente a alguém. A minha prima, que eu busco fazer essa mulher feliz. Sabe por que eu busco? Porque ela sendo feliz, eu sou feliz. Eu plantando amor, eu colho felicidade, e é vice-versa, é mão trocada. Ela planta amor, ela colhe felicidade. Ela disse: sou o melhor marido do mundo, sabe? Eu acredito nisso. Rapaz, tem 3 pessoas que mentem para mim, ó. Minha mãe, minha esposa, não são, agora é mais. Minha mãe, minha esposa, minhas filhas e meus netos. Dizem que eu sou top 10, melhor pai, melhor marido, melhor pai, melhor avô. Eu queria ver meu genro falar que eu sou o melhor sogro. Eu não ouvi. Mas eu queria ouvir. Plante amor. Colha felicidade. Seu pai também já sei demais, né? Jesus diz: vem cá, meu filho. Passa aí. Acabou. É isso que Deus tem proposto já no meu coração. Fazer essa ministração já há algum tempo, faltou oportunidade, mas é isso que Deus tem proposto no meu coração como um casal. Repito, o texto tem muito a ver com a minha vida, com o meu casamento, com o plantar amor e colher felicidade. A gente tem um tempinho ainda, e aí eu queria ouvir você.